Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está para tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor
aqui na carta, na epístola aos Gálatas, no capítulo 3. Vamos ler do 3 ao 7. Gálatas, capítulo 3, versos 3 a 7. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois, se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. E eu lhes pergunto de novo, aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai poderoso, estamos na tua presença, mais essa manhã de domingo, te agradecendo, Senhor Deus, pela oportunidade que tu nos tem concedido, pela saúde, pela condição que tu nos tem dado de estarmos aqui reunidos em teu nome. Pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração, como verdadeiro professor que é e também consolador, meu Senhor Jesus, de cada vida nessa manhã. Tenha misericórdia de cada um de nós, abra o nosso entendimento, nós possamos, meu Senhor Jesus, entender a tua palavra, revela a tua palavra a cada um de nós. Fala conosco, meu Deus. Pedimos em favor daqueles também que não podem estar conosco nesse momento. Tu sabe o motivo de cada um. Cura os que se acham enfermos, Jesus. Cura os que se acham enfermos, de saúde, os teus servos, para que possam sempre estar conosco também, meu Deus. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, guarda-os de todo o perigo, que teu Espírito Santo também possa falar profundamente aos seus corações. É que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bem, irmãos, então estamos aqui depois de 15 dias, que domingo passado não foi possível, né? Pelas eleições, mas graças a Deus que hoje estamos aqui. Vamos dar, então, continuidade à palavra do Senhor, né? Essa palavra que a cada dia, né, se torna nova, né? A palavra do Senhor é isso mesmo, a cada dia ela se torna nova. Nós temos que sempre estar pedindo isso ao Senhor, que a sua palavra, que nós não venhamos, né, cair na rotina, né? Porque a rotina tem a ver com a religiosidade, né? Um indivíduo religioso, ele tem uma rotina, né? Ele cumpre uma rotina certinho e tem lá os seus valores, né? Ser religioso, com certeza, né? Na vida social, né? Uma vida mais regrada, e isso é verdade. Só que a tônica, né, que nós estamos estudando já há algum tempo, né? Quando estudamos os diversos livros, né, que temos estudado, e agora Gálatas, a tônica tem sido que nós não devemos ser religiosos pensando que com isso alcançaremos a vida eterna, né, por sermos religiosos. Então, a tônica da palavra é essa, porque Paulo sempre está dizendo é isso, não é pelo seu próprio merecimento. Por mais que você se esforce, você deve sim se esforçar, ele não está dizendo que não é para se esforçar, devemos sim ter o esforço. Só que esse esforço nosso jamais seria capaz para nos garantir a salvação em Cristo, né? A salvação é um ato unilateral do Senhor Jesus Cristo para nós. Então, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nós temos que ter fé nele, né, para alcançarmos a salvação. A consequência, né, de sermos salvos por Cristo
é que devemos ter, sim, boas obras, né? Mas isso é como consequência, não é algo que seja solicitado de nós para que sejamos salvos, porque senão nenhum de nós seríamos salvos, né? Porque, na verdade, não temos de nós mesmos boas obras. Temos más obras, né? De nós mesmos não temos boas obras. Quando fazemos alguma coisa de bom, é pelo fruto do Espírito, né? Que está em nós, o Espírito está em nós. Então, o fruto do Espírito faz com que nós até tenhamos, sim, boas obras, mas pelo fruto do Espírito, não como obras da carne, porque as obras da carne não são nada boas, né? Então, que Deus nos dê graça e que o fruto do Espírito realmente possa crescer, né, a cada dia dentro de nós. Então, o versículo 3, né, que começamos a ler hoje, então diz assim: será que vocês ficaram completamente loucos? Pois, se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Então, aqui Paulo está falando para os irmãos, né, para os Gálatas, porque, como sabemos, né, eles se deixaram levar por conversas, né? Vieram algumas pessoas falando o que podemos dizer que é um outro evangelho, porque Paulo, né, categoriza dessa forma, não é um evangelho mais avançado, coisa do tipo, é um outro evangelho, né? Todo evangelho que não é genuíno, nós temos que considerar como um outro evangelho. E é algo que o próprio Paulo, né, diz que mesmo que um anjo do céu, né, viesse pregar esse outro evangelho, não era para aceitar. Ele fala: se eu mesmo, Paulo, viesse pregar agora um outro evangelho diferente desse que eu preguei, não aceitem, né? Porque é como se eu estivesse louco. Por quê? Porque é anátema, né? É falso esse evangelho. Então, nós vemos que Paulo usou palavras fortes, né? Primeiro falou que se um anjo viesse do céu pregar o evangelho, não era para acreditar. E se ele mesmo falasse um outro evangelho, também não era para acreditar. Agora, uma coisa interessante é que ele não usou o exemplo de Cristo, né? Ele falou assim: se Cristo viesse falar um outro evangelho, vocês também não acreditem, né? Ele não usou o exemplo de Cristo. Por quê? Porque Cristo não está nessa categoria, né? De alguém que pode falar uma coisa diferente. Não está, né? Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Ele é a única, aliás, né? Os homens aí buscam algumas verdades, né? Cristo é a única verdade. Então, não cabe, né? Não tem cabimento em nós usarmos esse tipo de adjetivação para Cristo. Se Cristo viesse, não, isso não está fora de cogitação, né? A palavra de Deus é imutável. Então, o verbo é ele próprio, né? O verbo não é o próprio Cristo? É o próprio Cristo. Então, a palavra é o próprio Cristo. Não tem como ele ser diferente, né? Então, Paulo usou o próprio exemplo. Se ele falasse outro evangelho, não era para acreditar. Se viesse um anjo do céu, também não era para acreditar. Mas, obviamente, ele não usou Cristo. Por quê? Porque, diferentemente do versículo que usam por aí, né, nós sabemos o sentido que tem, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A verdade é Cristo. Ela é a verdade. Então, não existe duas verdades, só existe uma. E a verdade é Cristo. E Cristo realmente nos liberta, né? Então, temos que ter a fé em Cristo. Esses irmãos, né, possivelmente, é provável, né, que talvez caíram numa certa rotina, né? Estavam experimentando uma certa rotina, e é um perigo, né, quando a gente acha que está numa certa rotina, porque aí aquilo que vem de novidade, a gente tem uma tendência a abraçar, né? Porque a gente está na rotina, quem está na rotina realmente precisa de uma novidade, né? E esse é o problema. Então, quando nós estamos, né, seguindo a Cristo e, de repente, passamos a ser apenas religiosos, quando vem uma novidade, existe essa tendência em irmos procurar, vamos ver, que é uma coisa diferente que está acontecendo ali. Então, que a nossa vida não venha cair numa rotina, porque não é para cair numa rotina, né? A vida com Cristo não é uma rotina, não é uma rotina. Por quê? A todo momento nós temos alguma coisa para fazer, né? A principal delas é pregar o evangelho, é falar, porque o que não falta são pessoas, né,
ávidas, pessoas necessitadas que nós falemos o evangelho. Então, que a cada dia nós possamos, né, quando acordamos, pedir a Deus, Senhor Deus, me usa, né, nesse dia como um instrumento de ti, né, um instrumento da tua palavra, que eu possa ser usado. Então, não vai ter rotina na sua vida e nem na minha, porque o que não falta são pessoas para ouvirem, né, a palavra do Senhor. Então, que Deus possa nos usar a cada momento, que nós não venhamos cair numa rotina, que possamos entender que o reino dos céus, né, a palavra do Senhor é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática, parada, é dinâmica. É dinâmica. Por que é dinâmica? Porque a vida é dinâmica, né? Porque o exército do mal, ele está 24 horas nos bombardeando. Então, existe uma dinamicidade na nossa vida. Não existe, né, uma coisa mórbida, uma coisa parada. Né? Não tem. Se alguém está se sentindo assim, peça a Deus misericórdia. Né? Nós temos que pedir misericórdia. Por quê? Isso não é verdade. Não tem nada parado, não. Né? A guerra ela vai continuar até a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Ou individualmente para cada um de nós, ou coletivo. Então, não há esse estado de paz, né? Espiritualmente falando, porque a guerra é travada, né? Então, que Deus nos dê graça. Eu até vou iniciar hoje aqui o nosso estudo, até com um exemplo, né, de uma irmã em Cristo que tem conversado comigo já há algum tempo, e ela tem dito, né, está caminhando, está iniciando nos caminhos, nesse crescimento, assim como todos nós, né? Acho que por mais tempo que tenhamos, né, nós todos, quando a gente olha para nós mesmos, nós sempre vamos reconhecer que nós estamos iniciando, né? Estamos sempre iniciando, porque é uma fonte inesgotável, né? A palavra do Senhor. Então, nesse sentido, a gente sempre está caminhando, procurando aprender. Todos nós temos muito que aprender. Mas ela tem me dito assim, olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo, tenho certeza que eu amo, né? Mas eu tenho dificuldade de entender isso, né? Quando vocês falam da vida eterna, né? A questão da vida eterna, né? Porque, assim, parece que é como se as pessoas quisessem se agarrar numa coisa que eles não estão vendo, não têm certeza, e, de certa forma, pode ser que fique... Não digo que banalize, né, esse momento atual, mas que ele fique sem o devido valor. E ela dizendo que ela dá muito valor, sim, a essa vida, que ela sente, né, realmente como Cristo é importante na vida dela e como Cristo é importante já nessa vida, né? Então, é como se isso bastasse, né? E eu tento explicar que não, né? Usando o exemplo de Paulo, que Paulo fala, olha, se você pensa, né? Se você crê no Senhor Jesus Cristo apenas nessa vida, você é mais do que miserável, né? Mas, e eu sempre pedindo ao Senhor, né? Que abra o entendimento dela e que abra o meu também, né? Nessas questões e em outras tantas, né? Que nós precisamos, nossa mente é muito pequena, realmente, né? Para atingir. E tem algumas coisas que nós não vamos atingir nunca. A nossa mente realmente é muito pequena. E quando eu digo a nossa, eu estou falando individualmente, né? A nossa fé, porque a fé ela varia de pessoa para pessoa, né? Não temos o mesmo nível de fé. E pode ser que para alguns o Senhor se revele de um jeito que essa pessoa isso aí já está resolvido. E para outros não, é assim mesmo, né? O Senhor Deus sabe muito bem para quem dá de acordo, né, com a fé. Então nós temos que pedir fé. Isso não tem quem não deva pedir fé, né? Ninguém vai falar, agora eu estou no estágio, a fé para mim já está no, né, encheu o copo já. Não tem isso, né? Nossa fé sempre será muito pequena, né? Muito pequena. Então nós precisamos pedir fé. Então é isso que eu sempre oriento a ela, né? Que continue pedindo fé e eu também pedindo fé ao Senhor. Mas hoje eu tive meditando nessa palavra, né? E eu creio sim que o Espírito Santo tem falado ao meu coração e eu acho que pode falar ao coração certamente dos irmãos, né? Nesse sentido, porque muitas vezes nós, até nesse assunto que nós estamos tratando agora, né? Que entendemos que a salvação é pela fé e a gente pode muitas vezes se questionar, mas puxa vida, como é que eu tenho essa certeza agora, né? Que eu sou salvo, já que eu tenho que ter fé para a salvação. E que tamanho de fé? Será que eu tenho fé ou será que eu não tenho essa fé para a salvação? Se a salvação não é pelas obras, né? Alguém pode ter falado que se fosse pelas obras, eu ia começar a me esforçar muito mais agora, que eu tenho certeza que quanto mais eu fizesse, né, mais eu estaria próximo do Senhor. Poxa, mas não é assim. Não é pelo meu esforço. Bom,
Então, se não é pelo seu esforço, é pelo quê? É, como eu falei, é um ato unilateral do Senhor Jesus Cristo para nós. O que nós devemos crer é crer no Senhor Jesus. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essa irmã, realmente, o princípio, ela tem o que nós temos que ter. Você tem que crer em Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que foi dito lá, né? Tem uma palavra que a gente sempre tenta conversar aqui para que não haja uma má interpretação dela, né? Mas, assim, do jeito que está escrito, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Essa palavra significa crê no Senhor Jesus Cristo. Quem? Tu, se crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo, e a tua casa, se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, e o mundo inteiro, se crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Todos quantos crerem no Senhor Jesus Cristo, será salvo. As demais coisas, você continua pedindo. Senhor, eu creio em ti, mas tem algo na tua palavra que eu ainda não alcancei. Continue pedindo. O principal é crer em Cristo. Creia em Cristo. Então, não fique preocupado, né, com essa situação. Creia em Cristo e você será salvo. É isso que importa. As demais coisas, né, serão acrescentadas, não só materialmente falando, como todo o restante, serão acrescentados, né? Quando nós colocamos Deus realmente, né, em primeiro lugar em nossas vidas. E meditando, então, nessa palavra, pensando no Senhor Deus, mas, né, que palavra eu poderia ainda, né? Não que eu vá ter a resposta, mas me preocupa, eu gostaria de ajudar, né? A irmã a entender melhor, e eu também. Então, fui pensando, e aí, realmente, os irmãos aí que tá fácil aí, eu passei hoje um versículo, quem tiver fácil aí que puder, eu passei um versículo hoje, né? O versículo de hoje que eu passei. Alguém tá fácil aí de ler? Se tiver, por favor. Gálatas capítulo 3? Não, o versículo que eu passei hoje. Versículo diário, eu passo os versículos. Se alguém puder, se eu não estou enganado, acho que foi primeiro Pedro. Pedro, né? Isso. 1, 8 e 9. 1 Pedro 1, 8 e 9. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Amém. Então, eu só vou pedir para a irmã Vanete, eu vou fazer uma pergunta, ela vai me responder com a leitura, né? Qual que é o alvo da nossa fé, então? Para que serve a fé? Salvação em Cristo Jesus, pelo menos é o que eu penso. Não, está escrito aí, é o que a senhora leu no finalzinho. Como é que está escrito aí? A salvação das suas almas. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Então, o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas, né? Isso eu estou falando, né? Falando para essa irmã, estou falando para cada um de nós. Por isso que é tão importante, sim, nós pensarmos na nossa salvação, né? Não só nesse mundo, mas depois. Pensarmos na nossa salvação. Olha só o que está dizendo aí a palavra, né? O objetivo da fé é a salvação das nossas almas, né? E eu ainda fiquei perguntando, senhor Tássio, mas e o que mais, né? A gente quer mais, né? Mas o que mais? E aí o Senhor Deus também falou comigo, olha, para você, mas como é que eu posso, né, falar para alguém que ainda está nessa dúvida, ainda não tem a certeza, porque da vida eterna, né? Porque é aquilo que a pessoa fala, mas se eu servir a Deus, é que eu já estou muito satisfeito em servir a Deus, eu já sinto que o Senhor me ajuda demais, eu sou muito grato a Deus, então não preciso ficar preocupado, né, com o que vem depois da morte. Mas aí eu vou falar algo que talvez lhe ajude. Eu espero que sim, né? Ajude a cada um de nós, se alguém tem essa dúvida. Para você, assim, se preocupar, né, no sentido de saber que nós devemos, sim, estar atentos, né? E com o que vem após a morte, é se você talvez tiver uma certeza, que talvez você não tenha. Assim como nós devemos ter certeza da salvação, nós devemos ter uma outra certeza. Sabe qual é? A certeza que nós vamos para o inferno se Jesus Cristo não nos salvar. Se você tiver essa certeza que você vai para o inferno, aí começa a mudar de figura. Opa, peraí. Quer dizer que a hora que eu morrer, se eu não tiver com Cristo, eu vou para o inferno, eu vou estar perdido? Sim.
Se você crê nisso, você começa a dar valor à salvação. Espera aí, então, eu não quero ir para o inferno, não. Porque não é que morreu, acabou. Não é que morreu, acabou. Após a morte, só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos, né? Ou é o céu, ou é o inferno. Não tem outro jeito, né? E quando a gente pensa desse jeito, a gente fala, poxa vida, então, realmente, o Senhor Jesus Cristo, como Pai, ele se preocupou muito comigo, né? Que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para quê? Para nos salvar. Salvar do quê? Da morte eterna, né? Não é de qualquer morte, não é dessa morte aqui que você... Não, é da morte eterna. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar da morte eterna, que era o meu destino certo. Era o meu destino certo, morrer e ir para o inferno, eternamente, longe de Deus. Agora, a pergunta que eu faço, você quer ficar a eternidade longe de Deus? Se você acha que aqui já é bom, né, estando com o Senhor, agora imagine a eternidade com Deus. Essa é uma opção, mas existe a outra opção, é você passar a eternidade sem Deus, o que seria horrível, né? A gente sempre fala que aqui nessa vida é um pedacinho do céu, um pedacinho do inferno, né? Tem gente que fala, eu vivo o inferno. Não, você não sabe o que é o inferno. Você não vive o inferno. Você não faz ideia do que é o inferno. Assim como também nós não fazemos ideia, né, do que é o céu. Mesmo nós vivendo aqui já, né, o reino de Deus, já vivemos aqui. Mas nós não conseguimos, porque o próprio Paulo, né, João, né, eles falam isso, né? Olha, eu não consigo, né? Olho nenhum viu, né? Nada ouviu as grandezas do Senhor, né? Esses irmãos que tiveram esse privilégio, né, de ter essas visões, de serem arrebatados, né? Eles não conseguem traduzir, né? Isso porque foi uma experiência momentânea que eles tiveram. Imagine quando nós estivermos lá, é algo que nós não podemos mensurar. Então, nós temos que entender que o nosso Pai é muito amoroso, né? Ele é muito amoroso para conosco. E aí me veio mais uma coisa só para terminar, né? A questão, quando nós temos um filho que está doente, né? Nós não faríamos de tudo, não é isso? Nós não faríamos de tudo para voltar à saúde desse nosso filho, né? E eu falo como pai, e as mães, não, tenho certeza que o amor delas ainda é maior do que o nosso, né? Como pai, porque a mãe é que deu a vida, né? Deu luz a essa criança, né? A própria Bíblia fala, olha, ainda que uma mãe, né, venha se esquecer, não é isso? Do filho, olha o exemplo que a Bíblia usa, porque não existe aqui no mundo um amor maior do que o de mãe, né, para com o filho. Mas ainda que ela viesse esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti, né? O amor do Senhor Deus é superior. Mas esse exemplo eu acho que nos traz, né, porque nós como os pais, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, né? Imagine o Senhor Deus. Foi por isso que ele morreu, né? Por isso que ele quer o melhor para nós após a nossa morte. Ele quer o melhor aqui, mas a vida eterna. Então eu vou ler aqui em São Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao 14, olha só como é que fala. São Mateus, capítulo 7, verso 7 a 14, diz assim, peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês, que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e poucos o encontram. Amém?
Então, que Deus nos abençoe, né? Então, existe sim, né, um motivo para nos preocuparmos com a vida eterna, né? Por quê? Porque é isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? O caminho que leva ao céu, que leva à vida, é um caminho estreito, e poucos são os que trilharão por ela, né? Quando diz comparado a toda a humanidade, né? Ao número de pessoas que já existiram e existirão até o fim dos tempos, né? Agora, o caminho que leva à perdição é um caminho largo. É esse o caminho que todos nós estávamos, né? É um caminho largo, né? E tem esse sentido de ir para baixo, né? O céu é para cima, o inferno é para baixo. Assim já diz o sábio, né? Para o bom entendido, é isso. O céu está para cima, o inferno está para baixo. E realmente a gente sabe que subir é muito mais difícil do que descer, né? Ainda mais se para subir for um caminho estreito e para descer for um caminho largo. É muito mais fácil descer, ainda mais se o caminho é largo, né? E é assim que, infelizmente, né, caminha a humanidade, é em passos largos para o inferno, né? Agora, o caminho para o céu é um caminho estreito. Então, que essa palavra possa falar aos nossos corações, né? Que sabemos que, com a graça do Senhor, podemos sim ser felizes aqui, né? Ou pelo menos temos vários momentos de felicidade com o Senhor, muito embora passemos por tribulações, né? Por aflições, isso também é verdade, porque é promessa do Senhor, mas temos que ter essa esperança, sim. A base da nossa fé é isso mesmo, é estarmos com o Senhor na eternidade. Essa é a base da fé, não podemos ignorar isso, né? Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa, né, falar melhor em nossos corações. Vamos ler agora, com referência ao versículo 3, né, que nós lemos, em Gálatas 3. Vamos ler Hebreus, começar aqui com o pastor, por favor. Hebreus, capítulo 7, versos 15 e 16. A irmã Sofia, Hebreus, capítulo 9, versos 9 a 10. Então, primeiro é Hebreus, hermano Jonathan, capítulo meu. Capítulo 7, versos 15 e 16. Dice así a palavra do Senhor. Portanto, ofereceremos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessem o seu nome. E não vos esqueçais das beneficências e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Amém. Então, esse louvor, né, que fala, né, o louvor, é aquilo que sai, né, da nossa boca, não é só quando cantamos, né? Já sempre, de vez em quando, nós falamos sobre isso, né? Ah, vou louvar a Deus. Não é só quando você vai entoar um hino ao Senhor Deus que você está louvando a Deus, né? Aliás, se formos muito precisos, né, muito meticulosos, tem vários hinos que não são de louvor a Deus, né? E são hinos também, mas não são de louvor a Deus. Então, o louvor a Deus não se dá só quando você canta o hino, né? Mas tudo aquilo que você professa, né? Quando você está falando com alguém, quando você está falando de Deus para alguém, se você está exaltando o nome do Senhor, se você está dizendo para aquela pessoa que a solução do problema dela está no Senhor, né? Você está reconhecendo o senhorio de Cristo e que Cristo tem o poder para todas as coisas, você está louvando a Deus, né? Então, é isso que o Senhor se agrada, né? O fruto dos lábios que louvam ao Senhor, né? Ou seja, o fruto dos lábios, ou seja, quando nós falamos e reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é tudo em nossas vidas, né? Não estou dizendo aqui que nós estamos batendo no pé, dizendo que somos, né, os santarrões, os perfeitos, não. É quando você, aliás, é o que Paulo fala, né? Que o Espírito do Senhor realmente, né? Ele se fortalece na nossa fraqueza, quando nós temos consciência que somos fracos, ou seja, de nós mesmos não temos nada. Então, nós reconhecemos essa palavra, que é a tônica, né, de sempre. Olha, não é pelo teu esforço você não vai conseguir nada, mas é pela graça. E é isso mesmo, nós reconhecemos sempre. Senhor, eu sou fraco, mas eu creio em ti. E sei que tu pode me fortalecer, tu pode me levantar, né? Segura na minha mão para que eu possa ficar de pé, porque se tu, né, largares a minha mão, eu vou cair. É esse reconhecimento, reconhecer essa fraqueza, que em si mesmo nós não somos fortes,
Então, nós reconhecemos que somos fracos. Quando você reconhece que é fraco, aí sim você será forte. Por quê? Porque você vai deixar com que o Senhor Deus atue na sua vida. Ele é a fortaleza, né? Ele é a nossa fortaleza. Então, que Deus nos abençoe. Agora, Hebreus capítulo 9, versos 9 a 10. Amém. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Amém. Amém. Então, aqui, né, a palavra está dizendo que realmente essa questão, os preceitos da lei, né, é algo que foi colocado por Deus para que as pessoas pudessem entender, é como se fosse um ritual de passagem, né? Um ritual de passagem, é algo externo, é o batismo, né? A própria Santa Ceia, né? O ato em si é para que possamos, tem um sentido, né? Não é aquele ato em si que é algo, que é alguma coisa, mas o sentido daquilo, né? Olha, fazer isso todas as vezes, né? E pensar, que rememorar, né? Você tem que rememorar, né, a minha morte na cruz. Você vai pensar, é isso. O batismo em si, quando se faz, né, um batismo público no mar, né, ou no rio, é aquele ato em si, não é o que significa aquele ato. É para isso que, aliás, isso não é só na vida espiritual, né? Na vida material também. Qualquer ato, não é o ato em si que vale alguma coisa, sim o que ele significa, né? Aquele ato é só para fazer lembrar, é um ato de passagem, né? Quando se tem uma formatura, se estudou 5 anos, 6, seja lá quantos anos for, depende do curso, né? E vai ter agora o dia da diplomação. Então, é um ritual, né? Agora, o importante é aquele dia, é aquilo que aconteceu? Não. O importante foi aqueles anos todos que você fez, né? Que você todas as provas, conseguiu ter notas, né? E naquele dia é a coroação, né? Onde vai se materializar com um canudo, né? Você vai ter um diploma, aquilo lá é a materialização. Agora, toda aquela pompa, aquela circunstância, para ficar na memória das pessoas, né? E claro, porque, poxa, fiquei tanto tempo estudando, né? Vai ter que ter um momento de alegria, onde chama todos os familiares, os amigos, e aí tem festa, tem tudo. É uma comemoração, não é isso? Então, é a mesma coisa que, quando o Senhor instituiu, né, a lei e esses rituais, é para que isso fizesse sentido. Só que, infelizmente, para a maioria, acabou não fazendo sentido, né? Eles se limitaram ao ritual, e achando que só fazendo aquilo ali estava bom, é aquilo que importava, e não é, né? É o que te levou a fazer aquilo, você realmente pensou, né? Quando você imolou um animal, você matou um animal, naquela época, né, que se fazia isso, para a expiação do teu pecado, você realmente, né, pediu perdão ao Senhor, né, elevou tua mente ao Senhor, pediu perdão e graça, Senhor Deus, olha, eu sei que eu sou um constante, né, um ser errante, mas me dê graça, né, se possível, para que eu não venha cometer a mesma falta, venha cair no mesmo erro pela mesma falta. Esse tipo de pensamento, me dê graça, aqui estou imolando esse animal, né, para que possa ter o perdão, mas pensando no Senhor, e não simplesmente vai lá, traz mais um animal aí, ou pagando, né, como alguns faziam, podiam pagar, não se dava nem ao luxo de criar, né, queria já pagar um animal ali na porta do templo, né, ou até dentro do templo, na época de Jesus, né, que vendiam, né, comercializavam os animais. São pessoas que não tinham nenhum compromisso, chegavam, dá um aí, e tu matava ali, pronto, já está tudo resolvido, e não é assim, né? Então, isso era uma mera figura, uma mera figuração, né? O importante, então, é isso que Paulo fala, tudo aquilo, se é que foi importante, já acabou. Agora não, agora temos Cristo, né? É a realidade. Cristo é a realidade. É isso que nos importa, né? A realidade. E não a ficção, não o que era figurativo. Agora vem a realidade. Então, isso que Paulo fala, olha, vocês estão com realidade. Vocês não podem trocar a realidade, né, por algo que era figurativo,
que até fazia sentido naquele tempo. Agora não, agora nós já estamos num outro tempo, numa nova era. Estamos agora em um novo testamento, né? Por isso que a Bíblia, aliás, materializa-se assim, né? A palavra do Senhor no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É a nova aliança. E Cristo é essa nova aliança, né? Que Deus nos dê graça para que possamos, né, entender exatamente isso. O versículo 4 agora, né, de Gálatas 3, versículo 4, diz assim: vocês sofreram tanto pelo evangelho. Então ele está afirmando, né? Possivelmente aqueles irmãos sofreram. Não sei se todos eles, né? Mas vários deles devem ter sofrido pelo evangelho. Por isso que Paulo está falando, vocês sofreram pelo evangelho, ou seja, vocês sofreram na pele o fato de terem, né, a partir de determinado momento, optado, né, por Cristo e não pela velha aliança. Então ele disse, vocês sofreram tanto pelo evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. Ele está falando, quer dizer que vocês chegaram, inclusive, a sofrer pelo evangelho. Vocês creram no evangelho, defenderam essa bandeira e sofreram por isso, né? Que tipo de sofrimento? Pode ser a perda do emprego, né? Pode ser. Alguns podem ter perdido a própria família, porque alguns, quando a pessoa realmente aceitava, né, a Cristo, já deixava para lá. Sofreram perseguição, né, dos judeus, principalmente os judeus mais ortodoxos. É possível que esses irmãos sofreram, né, esse tipo de discriminação, ou seja, vários foram sofrimentos, né? A própria Roma em si, talvez, né, um tipo de perseguição do próprio governo em cima desses irmãos, ou seja, eles sofreram por isso, e agora estavam voltando atrás, e Paulo fala, não, eu não acredito, eu mal posso acreditar que isso foi possível, como vocês se deixaram enganar, né? E ele fica reforçando isso, o Espírito, aquilo que vocês já tiveram, a experiência que vocês tiveram no Espírito, vocês mesmos tiveram, e se não foi pessoal, vocês viram o Espírito atuando. Isso vocês acham que veio por meio do quê? De guardar a lei? Ou veio pela fé em Cristo, né? Ele sempre estava colocando. Claro que ele já tinha a resposta, né? E esses irmãos tinham a resposta também, óbvio, né? Que não foi que se fosse pela guardar a lei, o Espírito Santo já estaria atuando neles há muito tempo e em todos eles. Isso não era verdade, né? O Espírito Santo estava atuando, né? Episodicamente naqueles que realmente abriam seus corações e não naqueles que guardavam a lei. Então Paulo está chamando, né, a atenção para isso. Agora vamos dar continuidade, vamos ler. Pedir para o irmão Mica ler Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 39. E a irmã Raquel, 2 a João, versículos 8 e 9. 2 a João, versículos 8 e 9. Então, primeiro vamos ler Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 39. Mica, tá, o teu coisa está fechado, eu acho, teu áudio. Sim, estou chegando no 10, calma aí. Então, Hebreus 10. Capítulo 10. Sim. Versos 32 a 39. A letra é muito pequenininha. Já é 11. 32. Ok. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e, em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens. Isso, expoliação dos vossos bens. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Acabou. Amém. Amém. Então, aqui nós vemos, né, palavra maravilhosa, né? Primeiro, ela está dizendo, né, que aqueles irmãos, né, esse sofrimento que Paulo está falando, né, não é necessariamente quando você esteve lá com aqueles irmãos, né, que possivelmente vários, possivelmente não, vários, nós temos certeza disso, a própria história secular conta, né, vários foram jogados, né, lá para os leões, não é isso? Como espetáculo, né, era espetáculo. Os cristãos, se é cristão, não quer negar a fé, então vai morrer. E eles, os irmãos, não negavam a fé, né? Então eram espetáculos. Que Paulo está dizendo que não necessariamente você foi um desses, obviamente que não. Se ele estava falando, a pessoa estava viva, né? Então ele não podia ser um daqueles que morreram. Mas o que ele está dizendo assim, você sofreu juntamente com eles, não é verdade? Imagine se nós estivéssemos lá, né? Nós podíamos não ser um daqueles, mas a gente não ia sofrer. Imagine nós que estamos aqui. Se um de nós agora fosse pego, né, e fosse jogado lá para o leão, imagina o sofrimento que nós não teríamos, né? Então é o que Paulo está falando. Vocês, né, esse sofrimento, né, que os irmãos tiveram, não só aqueles que passaram, mas aqueles que acompanharam, porque Paulo diz que inclusive, né, muitos daqueles irmãos não deram valor, né, ao que eles tinham em termos materiais. Quando ele diz não deu valor, no sentido de que eles se despojaram disso, né? Aquilo que era possível para ajudar um outro irmão, eles não seguraram. Isso aqui é meu, o Senhor me deu, isso não dou para ninguém, né? Enquanto eu estiver vivo, isso aqui é meu. Não. Eu quis dizer que muitos daqueles irmãos se despojaram dos seus bens materiais para ajudar outros que estavam passando, né, em situações dificílimas, né? Então, que eles sofreram, isso que ele quis dizer, né? E é o que acontece conosco, né? Pelo menos é o que deveria acontecer. Nós devemos sofrer com aqueles que sofrem, né? Assim como devemos nos alegrar com os que se alegram, né? Mas é verdade que temos que sofrer com os que sofrem. Se nós somos verdadeiros irmãos, né? Nós sofremos, não é isso? E Paulo nos compara sempre ao nosso corpo, né? Se você der uma topada, né, com o dedão, ou até que seja o dedinho, né? Como que o corpo sofre, né? O corpo inteiro sofre por um membro, né? Não, mas foi só o dedinho que deu a topada, né? Foi uma unha que caiu. O sofrimento é para o corpo inteiro. Não tem como você... foi só o dedinho lá, eu continuo, não. É uma topadinha que você deu, realmente impacta o teu dia, né? Às vezes você fica com mau humor no trabalho, né? Às vezes o chefe lá, o administrador, é bom que ele tenha, né? Chega lá, vai e pergunta, você vai descobrir o porquê aquele funcionário hoje, né? E aí você pode até ajudá-lo, né? Antes de recriminá-lo, né? Saber o porquê. E às vezes foi algo que aparentemente é simples, né? Mas não é, impacta a vida como um todo. Então é isso que Paulo, né, estava dizendo, que esses irmãos sofreram, né? Mas que eles tinham realmente essa esperança, né? E essa esperança nós devemos ter. Nós iniciamos, aliás, o trabalho hoje falando dessa esperança, né? Nós devemos ter, sim, né? Não só aqui nesse mundo, né? Que precisamos assim, ter essa esperança no sentido de que o Senhor Jesus Cristo tem, né? E precisa vir morar em nossos corações. Nós precisamos disso, né? Necessitamos disso, não para o nosso merecimento, ao contrário, né? Não merecemos, mas sabemos que a única solução para nossas vidas está no Senhor, né? Em tomar o comando das nossas vidas. Então isso nós temos que pedir sempre, e é isso que essa palavra, né, vem nos dizer. Então Paulo está dizendo em Gálatas que ele fica de boca aberta. Eu não mal acredito, não posso acreditar nisso, né? Que vocês que chegaram a sofrer pelo evangelho agora estão, né, dando as costas, se voltando para um outro evangelho, porque é um outro evangelho. É isso que nós temos que deixar claro. É um outro evangelho. Não podemos, né, aceitar essas coisas que vêm misturado, achando que faz parte do evangelho. Está tudo certo. Não está nada certo, não. Não está nada. O evangelho, é puro, é genuíno. Isso é evangelho, né? É a pureza.
E é sinônimo, né, aliás, de coisa pura, o evangelho de Cristo. Não faz o menor sentido ele ser contaminado. Se ele for contaminado, não é mais o evangelho, né? O evangelho é um só. Não existe vários evangelhos, só é um só. O verdadeiro evangelho de Cristo, né? Que Deus realmente nos dê graça. Agora vamos ler, segundo a João, os versículos 8 e 9. Irmã Raquel, por favor. Amém. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém. Então, né, a exortação, né, de Paulo é isso, né? Nós temos que perseverar, né? Perseverar. E talvez, é por isso que eu até falei, né? Pode ser que naquele momento, né, esses irmãos estavam entrando numa certa rotina e entendendo, poxa, mas a coisa está uma mesmice, né? E às vezes a gente esquece, né, que o operar do Espírito Santo em nossas vidas, muitas vezes é nos dar graça para que nós possamos passar por isso que aparentemente é uma rotina, né? Aparentemente, né, parece que está uma calmaria, né? Quando parece que está essa calmaria, você tem que pedir graça, o Espírito Santo te ajudar exatamente nesses momentos, né? Por quê? Porque senão, é aquilo que eu falei, né? A nossa tendência é ficar procurando muita coisa, né? O que tem de novo? E não tem gente que faz isso assim, até em termos de igreja, de templo, estou falando, né? Do templo. Pessoas que ficam, né, pulando. A gente fica até brincando, pula de galho em galho, não para em lugar nenhum. Ele está assim, ele não para. Onde tem alguém lá, se tem um pregador muito fervoroso, ou está tendo curas divinas, ou está tendo milagres, ou qualquer evento, é aí que ele está. Então, ele não para em lugar nenhum, porque parece que ele está naquela igreja, talvez, né, naquele tempo, naquela comunhão com os irmãos, onde ele teve o primeiro amor, onde ele foi chamado, não é suficiente, porque a vida dele precisa... Ele pensa, né, que viver com Deus, né, ou ter o Espírito de Deus falando com você, é necessariamente ter... Não, nós vimos, né, até, aliás, o pastor falou esses dias até da questão, né, quando o Senhor se apresenta, né, para Elias, né? De que forma, né? Foi no furacão, foi no vendaval? Não, né? Foi no fogo. Não, é quando veio aquela brisa, né? Aí o Senhor estava. Então nós temos que entender, né, que não é do jeito que a gente quer. O Senhor opera como ele quer. E realmente, se ele quiser mandar um vendaval, ele manda mesmo e pronto, né? Mas ele também opera no silêncio. O que nós temos que ter a certeza que estamos com o Senhor. Não fique preocupado, né? Nesse sentido. Eu acho que está tão devagar. Não, se a sua vida está muito devagar ou está parado, porque é você que está causando essa morbidão, ok, aí você tem que se preocupar. Mas, se você está no Senhor, não se preocupe não, porque o Senhor age no silêncio, né? No silêncio o Senhor age. E muitas vezes o Senhor está te usando como instrumento, você às vezes não está nem sabendo. É exatamente nesse teu silêncio que tem alguém observando o teu silêncio, né? E a obra do Senhor Deus está se fazendo, está se evidenciando, está se fazendo presente pelo teu silêncio. E você mesmo está preocupado com você mesmo, está querendo brigar com você mesmo, porque você acha que está muito parado, né? Então, que possamos esperar no Senhor, né? Esse mover das águas é com o Senhor. Nós temos, né, um exemplo lá com Jesus Cristo, que tinha alguém lá que precisava, né, esperar o mover das águas, não é? E ele ficava lá, né? Eu acho que era uma vez por ano, né? Se eu não estou enganado, né? Que tinha aquele movimento nas águas, né? E ficavam várias pessoas ali aguardando para ser o primeiro, né? E a fé dele estava ali naquele mover das águas. Só que tem um que não precisa estar movendo água nenhuma, nem está ventando, não, né? Ele está em qualquer momento. E quando você pede o auxílio dele, ele vai estar presente. Você não precisa ter algo materializado para crer. Por isso que nós temos que crer, né? Pelo Espírito que nós cremos, né? Então, aquele que serve ao Senhor Deus em espírito e em verdade, né? Esses são os verdadeiros adoradores, né, do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, né? Para que não venhamos ficar presos com nada que seja humano, né? Não pode, a nossa fé não pode estar baseada nisso. A nossa fé tem que estar em Cristo, né? E o Senhor Jesus Cristo é Espírito, né?
E é um espírito vivo, né? É uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Nós cremos nisso, né? Que o Senhor nos abençoe. O versículo, deixa eu ver como estão de horário aqui. Não apareceu para mim as horas. Irmã Raquel, pode nos dizer o horário, por favor? 10h26. Ah, tá ótimo, obrigado. O versículo, vamos ler agora o versículo 5, né, do capítulo 3 de Gálatas. O versículo 5 diz assim: E eu lhes pergunto de novo, aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? Vamos ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Vou voltar aqui agora. Vou pedir que a irmã Sofia, por favor, leia segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o verso 10. Depois, já vou pedir para a irmã Vanete ler Marcos, capítulo 9, versos 38 e 39, e o pastor Efésios, capítulo 2 e verso 13. Então, agora, vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que se semeia e o pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém. Amém. E aumentará, né, o fruto, né, da vossa Da justiça. vossa A justiça. vossa justiça, exatamente. Então, esse, né, é o Senhor Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus. O fruto é do Espírito. Né? Isso que Paulo estava chamando. Olha, isso que vocês viram, né, que vocês presenciaram. Certamente muitos tiveram a experiência nas suas próprias vidas, né, de milagres, verdadeiros milagres que o Senhor fez. É isso que Paulo está perguntando. Isso veio do quê, gente? Isso veio, né, de vocês estarem arraigados, estarem fazendo, né, os preceitos da lei, ou pela fé em Cristo? A resposta é única para aquele caso, até porque Paulo estava falando para os gentios, aqueles gálatas lá, na sua maioria, eram gentios. Eles não eram seguidores da lei, então, entendeu? Não fazia nem o menor. Paulo era uma retórica, né? Paulo falava já sabendo a resposta que eles iam dar. Peraí, vocês sequer seguiam a lei, né? Se estivesse falando com um judeu, ainda até essa pergunta era cabível. Para eles, sequer era cabível essa pergunta. Eles não seguiam lei, coisa nenhuma. Então, o que eles tiveram foi pela fé em Cristo. Como é que eles querem agora voltar para algo, né? E isso que Paulo fala, vocês acham que essa experiência formidável, né, que vocês tiveram, sobrenatural que é, né? As coisas do Senhor são sobrenaturais mesmo, né? Isso veio da religiosidade de vocês? Claro que não, vocês sequer são religiosos, né? Vocês nunca foram. Agora vocês querem voltar, vocês querem ser agora. Então Paulo está chamando a atenção, né? E nós precisamos sempre, né? É o primeiro amor, né? Precisamos sempre voltar ao primeiro amor, para a gente não se perder com coisas, né? Às vezes banais, às vezes são banais mesmo, a gente não deveria nem se preocupar, e às vezes são até bons usos e costumes, mas que fique nesse lugar de bons usos e costumes, né? Não queira colocar isso num patamar mais elevado, porque não é, né? A graça do Senhor Jesus Cristo é a graça do Senhor. Nada se compara à graça e eu não tenho que acrescentar absolutamente nada, porque ela é tudo, né? Ela é tão grande, né? O amor de Cristo, a graça do Senhor, que é um favor imerecido, não tem absolutamente nada que eu possa fazer, né? Nada. Por isso que a própria Bíblia fala, né? Foi com ouro, né? Não foi com ouro e nem com prata que fosse comprado, né? Mas nem com coisas corruptíveis desse mundo que nós conhecemos. Por mais valiosas que foram, nada seria suficiente. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus Cristo no madeiro da cruz do Calvário foi esse ato do Senhor Jesus Cristo, né? Que foi a imputação, né? Houve uma imputação de todo o pecado da humanidade em Jesus Cristo, e depois ele imputou, né, a sua salvação, a sua graça em cada um de nós, né? Algo que nós não merecíamos, mas ele, por sua infinita e grande bondade, né? Então nós temos que sempre estar agradecendo e pensando nisso, né? Diuturnamente, a todo momento.
Vamos agora para a leitura, então, de Marcos, capítulo 9, versos 38 e 39. São Marcos. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu-lhe: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Amém. Então, esse versículo, dentro desse contexto, né, ele nos diz várias coisas, né? Uma, é claro que, quando também Paulo pergunta isso, não, esses milagres que vocês presenciaram, né? Foi pela obediência, pela observância à lei, né? Ou foi pela fé em Cristo? Quando ele faz essa pergunta, também nós não podemos esquecer que mesmo naquele tempo e em tempos anteriores e em tempos posteriores, sempre vai ter alguém fazendo milagre aí que não tem nada a ver também com Cristo, né? Tem. Então, temos que tomar esse cuidado, né? É que naquele momento Paulo fez essa pergunta porque tinha uma resposta óbvia, né? Mas nós não podemos cair nessa de que, opa, se tem milagre é porque Deus está aí. Não, cuidado, né? Que nem sempre isso é verdade, né? Tem muita coisa aí que acontece nesse mundo com a permissão de Deus, óbvio, né? Com a permissão de Deus, que são milagres que estão acontecendo, coisas que não tem nada a ver com Deus. E também, né? Isso também é um cuidado que nós temos que ter. Nem sempre a coisa está, se formos falar de nós no tempo moderno hoje, né? As coisas não acontecem só na nossa igreja, né? Não podemos ser bairrista, né? Sectarista. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou esse exemplo que foi lido agora, né? Os discípulos já pediam para ele parar, Senhor. Estava falando lá em teu nome, não está andando com a gente, já pediu, fica quieto, você não pode falar. Você fala, não, você não pode fazer isso, não, né? Não há ninguém, né, que fale em meu nome, né? Ou seja, que não esteja traindo a glória para si, esteja falando de mim, deixa ele lá, né? Ele não está conosco aqui, mas ele está falando em meu nome. Então, nós não podemos achar, né? Como, infelizmente, tem algumas, vamos chamar de igrejas, né? Tem gente que já até chama de seita também, mas que diz que só eles estão certos, né? Então, aquela passagem que tem lá na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo fala, né? Que trazer nas ovelhas que estão nesse aprisco, né? Tem que trazer as ovelhas, é como se fossem os outros evangélicos. Tem que vir só para aquela igreja lá, porque o aprisco é lá. Então, todos os evangélicos têm que ir para lá, porque a salvação só está lá, né? E tinha um momento que nem nos chamavam de irmãos, nos chamavam de primos. Nós éramos primos, não éramos irmãos. Eu não sei onde foram buscar isso na Bíblia, né? De chamar alguém de primo, né? Então, assim, e não é isso, não podemos ser assim em hipótese alguma, né? Por isso que o Senhor Jesus Cristo veio, né? Ele morreu na cruz do Calvário, e todo aquele que crer nele, não é aquele que é membro da igreja A, B, C ou D, não, é aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, né? Será salvo. Então, nós não estamos aqui para fazer juízo de valor. Nós, claro, aconselhamos pelo fato de sabermos como somos, né? Como seres humanos que somos seres sociáveis, né? Vivemos em sociedade em conjunto, nós sempre dizemos isso, que é interessante, sim, aliás, é até bíblico, né? Que estejamos em comunidades juntos, mas longe de nós dizer que, né? Se eventualmente, né, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja, se tiver alguém que não esteja vinculado necessariamente a uma igreja, mas se ele for fiel ao Senhor, ele não vai ser salvo porque ele não estava vinculado a uma igreja. Longe de nós fazer isso, né? Nós estamos juntos porque nós queremos estar em união, né, no amor, e claro que o trabalho de vários, né, é muito mais forte do que de um isoladamente, né? A própria Bíblia diz isso, né? Fala isso, né? Olha, o cordão de um se quebra fácil, né? De dois é mais difícil. De três é impossível, né? 3 cordões juntos. Então, imagine a igreja, né? Unida, como, né? Mas sempre tendo o Senhor Jesus Cristo como cabeça, né? E nunca confiando na instituição humana, né? Achando que essa instituição humana, a igreja, que pode fazer tudo, não. É o corpo místico de Cristo, né? A igreja, nesse sentido, que pode, né? O que for feito na terra, né? Desligado na terra, será desligado no céu. O que for ligado na terra, será ligado no céu. Quando a igreja está em Cristo, né? Quando ela está fora de Cristo, ela pode ser um templo numerosíssimo, né? Não vai ter efeito essa palavra, não, né? Não podemos confundir essas coisas, né? Então, que Deus nos abençoe. E Efésios, né? Acho que Efésios 2 e 13, né? Hermano Jonathan. Foi lido? Sou eu. Pois não. Eu que leio.
Pois não, pastor. Pero só un minutinho, o sea, un segundinho só sobre lo que tú estás falando. Y por el otro lado, el cuidado muy grande que debemos tener también de quién llamamos hermanos que no son nuestros hermanos. ¿A qué me refiero? Mucho tiempo atrás, en la escuela dominical, tú tocó el tema de las famosas leyes pétreas. Para yo llamar, nada de usos y costumbres, Petra, las leyes Petra, para yo poder llamar a alguien de mi hermano, tiene que pensar igual que yo en esas leyes Petra, que no, como dijo tú, el ministro, no son inmisibles. Esas no, esas son que cerca. ¿Sabe por qué? Porque también a veces porque no hallamos que somos amorosos y llamamos a alguien de hermano que no es nuestro hermano. Y Dios está olvidando eso también, ¿eh? No, era solo eso nomás. Y Efesios capítulo 2, versículo 13, dice así: mas agora, en Cristo Jesús, vos que antes estabais longe, já pela sangue de Cristo, llegaste perto. Amém. Então, pelo sangue de Cristo, né? É o sangue de Cristo que nos une, né? Pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo, ou seja, aquele ato, né? O sangue derramado. Então, agora isso nos une. O que nos une é Cristo, né? Não pode ser placa de igreja, obviamente, né? Que vai nos unir ou nos desunir, né? Que tem isso também, né? Tem uns que não servem para unir, mas servem para desunir. Então, não pode. Agora, nós temos que sempre olhar as coisas como o pastor, né, chamou a atenção, tomar esse cuidado. Cuidado também com esse, em nome desse amor, que o amor de Deus é um amor, claro, né? Imensurável, o amor de Cristo para com todos nós. Agora, não podemos confundir as coisas, realmente o que o pastor está falando, né? Quem que se pode dizer, né, que é filho do Senhor, né? Quem que pode chamar o Senhor Deus de Pai? A própria Bíblia já explica isso, né? Então, não é qualquer um, não basta falar. Eu sou filho de Deus, igual eu falava que sou filho de Abraão, né? Eu sou filho de Abraão. Que filho de Abraão, rapaz? Você é filho de Satanás. Por isso que Jesus falou. Foi Jesus quem falou. Jesus, você é filho de Satanás. Você não é filho de Abraão, coisa nenhuma. Olha que palavra dura, né? Você é filho de Satanás. Porque vocês querem me matar? Que história é essa que você é filho de Abraão? Abraão, por acaso, ensinou isso? Esse espírito, né, de homicídio? Vocês estão com um espírito homicida na vida de vocês. Vocês estão procurando um jeito para me matar. Né? Eu que sou o dono da vida, eu que estou fazendo bem, vocês querem dizer que são filho de Abraão? Coisa nenhuma. Vocês são filho do diabo, porque é ele que veio para matar, né? Para destruir, para acabar com tudo. É esse espírito que está em vocês. Então, vocês são filho dele. Vocês são mentirosos. Né? Vocês são filho dele. Ele é pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Vocês são mentirosos. Vocês são filho dele. Quem que é filho da mentira? Né? Quem que é filho do diabo? A mentira. Né? Se ele é o pai, o filho é a mentira. Então, vocês são mentirosos. Vocês são filhos do demônio, né? Palavra dura. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Essa questão do ecumenismo é um perigo, né? É um perigo, porque a gente vê nessa daí, está sentando todo mundo junto, está sentando o pai de santo, está sentando o padre, o papa, está sentando o pastor, está sentando todo mundo junto em prol de uma coisa aí, não tem nada a ver com desamor, né? E não tem nada a ver com discriminação. Isso não pode haver mesmo, ao contrário. Nós não podemos ser, né, discriminar alguém e nem agir com desamor, né, com ódio, em hipótese alguma. O amor, sim. Só que tem até um programa, né, que tem em toda cidade aí, não é só no Brasil, tem aí um programa chamado Amor Exigente, não tem? Amor Exigente. O amor é exigente. E o amor é exigente mesmo, né? Ele exige. O amor, tem uma palavra aqui, que esses dias até eu li, só esqueci de anotar para lembrar, mas é que ela fala assim, que o amor era mais fácil, era melhor, isso é Eclesiastes, né? Era melhor, quer dizer, eu vou falar o sentido que eu não me lembro literalmente, né? Mas é melhor aquele que bate, está falando da correção, né? Não está falando de homem e mulher, homem bater em mulher e dizer que está batendo por amor, não é isso que eu estou falando aqui, e nem o que Salomão quis dizer, mas ele falou assim, é melhor eu ser repreendido, né? Por amor, ou seja, nós, né? Certamente os mais antigos, né? Às vezes tomamos umas palmadas lá, umas varadas, umas cintadas, né? E falamos, olha, não tô condenando meu pai, não, e nem minha mãe por isso, não dou graças a Deus pela chinelada que eu levei. Tudo bem que era uma outra época, né? Hoje,
será que precisa disso? Se você conseguir, né, cuidar do teu filho, educá-lo, sem fazer isso, melhor, né? Mas pode ser que tenha uma hora que você é brincar dar uma chinelada assim, né? Mas quem sou eu aqui para contrariar aqui a voz aí da sociedade, né, que diz que não pode, porque isso é um ato, né, de coisa, de certa forma é mesmo. Então, se você puder evitar toda a violência, é melhor que se evite, né? E com a própria palavra do Senhor, né? E a palavra, né? A palavra, ela tem esse condão, né, de ser a própria vara, né? A vara, ela é uma vara, sim, porque a palavra, quando ela vem, é um martelo, né? Que esmiuça a pedra, né? Então, desde que você abra o seu coração, né? Se você também quiser dar uma de durão, aí, se ela for um martelo que esmiuça a pedra, ela vai te esmiuçar mesmo. E aí ela é capaz de te esmiuçar e você não consegue nem, né, juntar mais os cacos. Então, que Deus nos guarde disso, né? Mas tem gente que a consciência é tudo, né? Tá muito fechado, né? A palavra vem e não adianta. Então, tem hora também que o próprio Senhor Deus dá um chega para lá e aí nem nós querendo a gente consegue, né? Porque o Senhor já rejeita, né? Acontece isso, né? Deus nos guarde disso, né? Mas então tomar esse cuidado, né? Com esse ecumenismo, porque às vezes você está juntando água com óleo e não tem como juntar. Você pode até estar junto, mas se sacudir, né? É a mesma coisa. Não, espera um pouquinho que já vai separar. Não tem jeito. Então não dá para defender a mesma fé. Você até estava falando com uma pessoa, até uma advogada, né? E estava conversando, até um exemplo da política aí, do nosso município aqui mesmo. E ela ficou meio assustada quando eu falei, não dá, porque um está falando uma coisa e o outro, se ele for fiel à palavra, ele vai falar, hã? Eu falei assim, porque diz a palavra, ele não pode ser contra a palavra. A palavra não é contra, né, não é contra os homossexuais, mas a palavra é contra o ato, né? O ato, a palavra é contra. Não tem como. Agora, quando eu pego e me uno, né? Vocês não sabem do que eu estou falando, né? Quando eu pego e me uno aí, a troco do quê? Eu só vejo o lado político nessa história, só. É um tentando, né? Um vê no outro possibilidade de votos, né? O outro também vê. Também esse cara tem um potencial, vou me unir a ele, é só isso. Porque senão não dá liga, né? É que a Bíblia fala, é jugo desigual, né? Você vai andar junto, em algum momento você vai ter problemas sérios, porque são fés diferentes que você professa. Então, meu Deus do céu, já que eu tenho, né? Tem hora que você é obrigado a conviver, não é isso? Você é obrigado a conviver com pessoas diversas, e aí você vai pedir misericórdia a Deus e vai conviver. Agora, quando você faz a escolha, aí não. Aí foi escolha, a pessoa escolheu para estar junto. Aí é diferente, né? Eu acho que alguém queria falar alguma coisa. Eu estou aqui. Eu queria perguntar, desculpa, sobre o ímpio, pastor. Eu queria falar com o pastor. Ele falou de chamar de irmão, mas a gente sabe que tem um ímpio dentro da igreja. Sim. E a gente, não, às vezes, não tem noção de quem é e chama de irmão. Olha, quando eu me referi a falar de irmão, uno tem que ter muito cuidado em quê? Em que tem que ter? Em que a pessoa crê? Uma pessoa pode ser um ímpio que está chegando ao Senhor. Como estamos falando na igreja, sabe? A pessoa está... Acho que tem ímpio velho na igreja, pastor. Não entendi. Pelo que Deus fala, não tem ímpio novo. Não, claro que tem. Claro que tem. Mas Não, estou falando ímpio antigo. Ímpio antigo. Tem gente dentro da igreja que faz tudo que parece que participa e é da igreja. E, no fundo, não é. Não é. Pero aí... Pelo menos isso está na palavra. Não que eu esteja julgando alguém. Não. Mas isso aí é um trabalho só de Deus. Tá. Porque esse ímpio, se ele não se convierte, vai ser separado, como diz a Bíblia, no joio, né? Vai ser separado, realmente. Mas sabe que antes que... Sobre o que quero explicar... É porque a gente não sabe, né? A gente aqui não sabe. Não entendi, desculpa. A gente que está na igreja, como o meu caso, às vezes a gente não sabe que aquela pessoa é ímpio. Eu vou dar um exemplo para o senhor, numa vida corriqueira. Quando eu estava na igreja católica, por exemplo, havia muito comentário que você ia à igreja era uma coisa, eu saía da igreja era outra coisa. E muitas vezes, por exemplo, a gente vê que a política, né, na política, isso até falo mundialmente falando. Tem gente que fala, não pode misturar igreja com política. Não tem como você ser alguém
e chegar na política e pregar diferente. Entendeu? Eu sou cristã. Vamos supor que eu me envolva na política, como está acontecendo com o Bolsonaro aí. Não tem como você não dizer quem você é. Eu falo, não tem. A fé, ela tem que ser proferida em todas as circunstâncias. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Se eu sou quem eu sou, eu vou ser em qualquer lugar. Então, só para o que a senhora está falando. Eu pedi a palavra justamente para falar. Não, eu pedi a palavra justamente para falar o que a senhora está falando. Viene a lo que eu queria falar e muito bom. Estamos no pensamento. Olha só. O maior problema que existe na parte eclesiástica que existe é que as pessoas não conhecem a Deus. É a pior coisa. É a pior coisa. As pessoas não conhecem a Deus. Al não conhecer a Deus, as pessoas começam a fazer um monte de coisas que acham, por exemplo, como que o inimigo, e hermana María, y a los hermanos que están escuchando, para todos aquí de Escuela Dominical, el enemigo no anda más con una escopeta queriendo matar, no, como hizo antes o jugar los leones. Hay países que sí que hay una perseguición, pero la geral no es así. ¿Qué que ele faz? Ele pega esos defeitos de pessoas que não leem a Bíblia, que não oram, que não se achegam a Deus. Então, o que acontece? Al não conhecer a Deus, por exemplo, o comunismo, como está falando meu irmão Jonathan, está falando agora, é alguém que não conhece a Deus. Porque se você, antes de vir ao cristianismo, você leyera, você pediera, você procurara quem é Deus, e que Deus ilumine a nossos entendimentos para entender e entenderlo, o que Ele quer. Quando a gente logra ir atrás disso, você vai ver que o Deus de Abraão, o Deus de Davi, esse Deus não compacta com outros deuses. É tanto que ele diz, eu sou o que sou. Ele não vai mais. E aí aparecemos nós, queriendo como melhorar lo que Dios no mejoró muy bien. Entonces, espérate ahí. Ese cree en otro Dios. Pero ¿sabe de una cosa? Todos los dioses pequeños, porque Dios grande tiene dioses pequenininhos y todos vamos a querer paz mundial. Piensen ustedes, paz mundial. Pastor, me llega un convite aquí, va a estar el macumbero, va a estar, los pais de santo, van a estar el padre, va a estar el Seixo Noé, el budista, no sé qué, y me invitan a mí como pastor para estar no medio. Eu não vou, porque entendo, conheço a meu Deus, que não se agrada que eu vá. Sabe que você é chamado de pouco amor, porque eles vão orar, sabe por quê? Olha que lindo, vão orar por la paz do mundo. Então, alguém que procura a interar-se da Bíblia, da palavra de Deus, irmã Maria, vai descobrir que cada vez isto vai ser pior. Então, eu vou estar contra o que o Senhor está dizendo. Não, eu escolho um pastor como presidente da República e o país vai melhorar. Não vai melhorar. Não sabemos disso. Pode dar uma pequena melhora, mas não é o que o Senhor está falando. Não é isso. Por isso que eu digo, e aí, dentro de nossas igrejas, voltando ao que a irmã falou, em todas as igrejas, existem pessoas que não, que realmente as pessoas não entendem, vão atrás de outras coisas, não vão atrás de lo que dizia o irmão Jonathan agora um versículo que foi leído. O que importa a nós, o que nós esperamos é a salvação e a vida eterna. Então, nada de lo que está aqui nesta terra me segura para o que eu quero para a minha eternidade. Eu posso ter muito, ou posso ter nada, mas tenho uma esperança. Então, essa pessoa que está dentro da igreja, como diz a senhora, e muitos não se conviertem. Muito. E Jesus lo simplificou. Quantos milagres ele fez? Quantos milagres? Quantos comeram dos pães, dos peixes? Quantas vezes o Senhor fez isso? E depois, quando estava na cruz, se cree que algunos de esos que tuvieron los milagres crucifican. ¿A dónde estaban los que recibieron los milagres? Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros, porque realmente
Eso es el perigo que existe. Por eso que es pessoal, é Maria. A senhora não é sua filha. Eu, por exemplo, estou aqui com minha esposa Raquel, que está aqui do lado aqui. Não, sou eu, Deus. É a Raquel, Deus. Eu procuro que me arrepentir quando erro, porque nós erramos, mas nos arrepentimos diante de Deus. Então, aí vem isso que a senhora vai chamar. Então, qual é o cuidado? Sim, agora, para outra religião, se a gente olha para o outro lado, para uma religião, dizer irmão, quando esse irmão adora morto, por exemplo, pede coisas para morto, faz sacrifícios para morto, né? E isso em todo o mundo, no Chile, em todo lugar, se vê isso. Agora, acho que é uma falta de não conhecer a Deus. E alguém pode dizer, sim, pero pastor, quem conhece a Deus? Não, eu não digo 100%, porque Deus é Deus, mas você tem que ir atrás. O que ele não gosta, Deus? O que Deus não gosta? Se a gente for atrás solamente nisso, o que Deus não gosta, não podíamos entender muito mais claro e entender as pessoas que erram, né? Por isso, né? Mano, Jonathan, vamos para o outro lado da escola dominical, desculpa. Eu queria perguntar, eu só queria ter falado do ímpio dentro da igreja, não fora da igreja. Tipo assim, quem faz as coisas disso que o senhor falou, a gente sabe, é claro. Quando o senhor falou que é muito cuidado a gente chamar de irmãos, eu pensei na história do irmão, que a gente pensa que é irmão dentro da igreja. Mas deixa para lá. O ímpio, entendeu? Dentro da igreja, não fora da igreja. E tem muito. Maria, mas... Da hora a assim, gente fala, porque senão vai atrasar. Mas, assim, essa questão aí do ímpio, né, dentro da igreja, é a questão do joio e do trigo, né? Então, assim, o joio e o trigo, o Senhor Deus não deu, né, não deu essa faculdade, essa liberdade, essa autorização para nenhum de nós, que eu digo, aqueles que estão, obviamente, na liderança, né, das igrejas. O Senhor Deus não deu essa autorização, né, para que nós, aqui, seres humanos, possamos fazer essa divisão, né? Então, nós vamos ter que conviver, né, com o joio no meio do trigo, e quem vai fazer essa separação... Sim, e chamar de irmão. Chamar de irmão. Enquanto ele estiver em nosso meio, não tem como não chamar de irmão, porque, nesse caso, ele está ali, né? Então, quando que uma pessoa... Quer dizer, quando que é possível você, vamos dizer assim, tirar alguém do nosso meio? Claro, a depender da falta que ele cometeu. Se foi algo, ou que ele confessou, né? Ou que ele confessou. Então, ele pode passar por um período, digamos assim, de afastamento. Não é nem uma questão de, igual antigamente, né? Era um termo, né? Você está excluído, né? Está suspenso, né? Por um tempo. Aí, claro, cada igreja tem a sua maneira de resolver isso, né? Mas também não é afastando a pessoa. Mas, assim, se ele fizer isso, ou se ele até confessar e da sua própria vontade ele dá as costas e sair, isso ele pode fazer sem confessar também, claro, né? Mas eu digo, quando a gente vai ficar sabendo, ele pode confessar e ele pode falar assim, olha, a partir desse momento eu não quero mais, porque eu entendo que eu não posso mais, não tenho mais condições. Claro, o líder vai fazer de tudo para que ele não faça isso, porque sempre há uma maneira assim, se você confessa, né? A Bíblia diz que você alcança perdão. Mas digamos que ele mesmo não queira. Então, essa é uma maneira desse ímpio sair, né? E a outra, assim, parcialmente, como eu falei, é se ele ficar afastado por um tempo, porque aí aquela igreja, né, aquela comunidade entendeu que aquela falta que ele cometeu, bom, volto a dizer, cada igreja tem a sua maneira. Então, ele pode ficar afastado. São as duas únicas maneiras que eu vejo, assim, de uma pessoa se afastar e da gente ter um certo controle ou saber. Caso contrário, por mais que você até desconfie de alguma coisa, se a pessoa não confessa, né? E se ninguém que viu vier falar, nós temos que conviver com isso. Nós não temos o condão de... Pois não. Não, e o pastor, neste caso, a liderança, sempre tem na sua mente que o Senhor vai tocar essa pessoa. Estamos falando a quem que está dentro da igreja. Sabe? Sim. Não dá para fingir, né? A pessoa, como disse a irmã Maria, uno se dá conta que a pessoa está errada, coisa e tal. Mas, tanto dentro da igreja, sempre tem que haver esse querer de que no meio de um dia a palavra, qualquer irmão que esteja pregando, a palavra venha, quebre essa pessoa se levante e diga, me arrepiento, eu errei. Ou seja,
Eso nunca puede morir, digamos, en un cristiano, no digo en un líder, en nós cristãos. Señor, toca, Señor, tú eres para... Así también, porque nós también podemos errar también, ¿eh? Entonces, pero tem que ter essa misericórdia de que um dia o Senhor vai tocar essa pessoa e essa pessoa vai vir, quando está dentro, digamos, das paredes, vamos dizer assim, né? Em um louvor, em um testemunho, né? Sempre uno está querendo que aconteça isso, né? Sim. Agora, bom, só para encerrar, então, com o nosso horário, acho que já deve ter ido também. Se chegarmos a um momento, né? A um momento onde nós não tenhamos mais a menor condição de chamar alguém que está em nosso meio de irmão, eu entendo que essa pessoa não pode mais estar em comunhão. Ele pode frequentar, porque aí, né, o templo é público, ele pode continuar frequentando, pode se sentar, mas a depender dos seus atos, se for algo, né, totalmente público, o que ele anda fazendo, o que ele faz. Ele não quer se arrepender, for o chamado, mas ele continua em ir lá assistir todos os cultos e estar em nosso meio. O que ele pode fazer, né? Ele pode talvez não participar de algumas reuniões, tudo, mas ir ao culto e frequentar. Aí, nesse caso, eu até entendo que nós não devamos mais chamar de irmão, porque aí a coisa já foi tornada público, né? E a igreja já tomou uma medida, né? No sentido de, olha, essa pessoa não está mais em comunhão pelos seus atos, por tudo que ele fez, que foi descoberto, ou ele mesmo confessou, né? E pelo fato dele não querer se reconciliar, né? Não achar que ele não fez nada demais, mas já está mais do que provado, aí a igreja tem que tomar um partido, assim, vamos dizer, nesse sentido, né? Mas ele pode continuar em nosso meio e nem por isso vamos chamar de irmão, né? Aí eu concordo, não tem que chamar de irmão, não. Agora, se não for esse o caso, nós vamos continuar, por quê? Porque aí realmente, né, essa divisão, essa separação, quem faz é o Senhor, né? E pode fazer durante o caminhar aqui, pode ser só naquele dia, né? A pessoa vai até o final, mas naquele dia saber, né, quem é e quem não é, né? O Senhor fará uma separação, né? Mas que Deus tenha a misericórdia de cada um de nós. Irmão Jonas, pois não. Onde entra o que o pastor Felipe acaba de dizer. A esperança. Ele está consciente, ele se afastou do Senhor, mas, como disse o pastor, nós, como cristãos, devemos seguir orando, tendo que ele vá se arrepender. Por quê? Porque essa é a esperança. Quando a gente fala de perdão, o perdão abrange uma circunstância tão grande, porque se nós olharmos para nós, qual foi o significado do perdão? Nós merecíamos o perdão? O perdão é dado quando ninguém merece. Nós não merecíamos o perdão de Cristo. Então, é isso que nós temos que ter consciência, que Jesus nos perdoou quando nós não merecíamos. Então, você não tem prazer nenhum de perdoar a pessoa. Por quê? Porque você sabe que ele te maltratou, ele te fez muita maldade, ele acabou contigo. Mas não é por merecimento, assim como nós não merecíamos o perdão de Cristo. Então, a esperança que nós temos é que ele sabe, ele está afastado, ele tem consciência de que ele não está mais como membro e nem como irmão, mas a esperança que nós, e liderança, é que ele venha se olhar e, como disse o pastor mesmo, a palavra de Deus venha e quebre uma oração, um louvor. Então, é isso que nós temos que crer, é a esperança. Sim. E o que é a esperança? É crer naquilo que a gente não está vendo. Porque se a gente está vendo, não é esperança. Você não pode esperar aquilo que você está vendo. Já viu, já veio, então não é mais esperança. Então, eu creio que é isso. Esse é o trabalhar de Deus, independente de qualquer coisa, né? Amém, irmãos. A minha pergunta era só chamar de irmão, não é assim, isso daí que a irmã falou, isso é bíblico. Eu falei assim, quando a gente chama as pessoas de irmão, você está entendendo? Só isso, mas deixa para depois. Só a palavra irmão, não é um julgamento a ninguém, entendeu? Uhum. Chamar alguém de irmão, sendo que ele não é irmão. Perante a verdade de Deus, entendeu? Foi só isso.
Então, bom, é isso. O que eu tenho para falar é isso aí, irmã Maria. Assim, nós... Não, tudo bem, tudo bem. Então, Já nós, assim, temos... Volto a dizer, é só a palavra, irmão, não é o julgamento, não é nada. Sim, cada igreja tem a sua metodologia aí para trabalhar isso, né? Mas volto a dizer, alguém que está em comunhão conosco, né? E mesmo você ter... Porque o amor de Deus é infinito. E você tá ouvindo um zum, um falatório que aconteceu isso com a pessoa, não sei o quê. Aí, digamos, o pastor chega na pessoa e pergunta, a pessoa nega. Não tem nenhuma testemunha que afirma. Nós vamos ter que conviver com isso, não tem jeito, né? Que a Bíblia fala assim, até na ceia. O que a Bíblia fala na ceia? Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para ninguém acusá-lo, não é para eu falar, irmão, né? Irmã Sofia, a senhora não pode tomar ceia hoje não, porque a senhora fez isso, aquilo. Não. A Bíblia está falando assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e participe, né? Cada um tem que fazer uma autoanálise. Então, assim, se nós temos alguém, e claro, como a irmã Maria falou, é muito provável que tenha em todas as igrejas, tenham pessoas que estão ali e não estão muito firmes, já estão apóstolos da fé, e ninguém sabe ainda, né? Pode ser. Mas enquanto a gente não sabe, nós vamos estar cumprimentando ele como irmão, chamando de irmão. A partir do momento que se sabe alguma coisa, é a obrigação sua, se sabe, chamar a pessoa. Isso que a Bíblia ensina. Vai lá e fala com a pessoa. Ele não aceitou, chama mais uma testemunha. Volta a falar. Ele não aceitou, chama a liderança da igreja e fala, né? E aí vai ter que resolver a questão. Se você tem provas cabais, e aí em algum momento você vai ter amor por ele e tudo mais, mas não dá para chamar de irmão, no sentido de que professa a mesma fé e está andando junto, porque não está andando junto. Agora, enquanto isso não acontecer, né, nós vamos chamar de irmão, sim, e pedindo a Deus que tenha misericórdia, porque eu não tenho certeza de nada do que está acontecendo, que se eu tenho certeza e estou acobertando, aí eu estou sendo cúmplice. Eu não posso acobertar, né? Aí eu tenho que falar, como eu falei aqui, você primeiro com ele, mais 2 testemunhas, e depois leva o caso para quem tem que levar, né? Agora, enquanto isso não for possível, não cabe a mim fazer essa discriminação, né? Eu tenho que orar a Deus e graça, e com amor no coração, sim, entendendo que o Senhor pode, sim, fazer uma obra, né? Como fez em nossas vidas, pode fazer na dele, e nós também, que hoje estamos em pé, a Bíblia fala, cuide para que você não caia. Então, nós também podemos cair, né? Então, é assim que eu vejo essa questão. Bem, que Deus nos abençoe. Eu pedi, então, que o pastor faça a oração, né? Que Deus nos dê um bom domingo. Uma pergunta para a irmã Maria. Irmã Maria, você está no Brasil? A senhora está no Brasil? Na minha casa. Estou vendo aqui que está em outra cena. Né? Olha, ficamos muito felizes de que a senhora esteja aqui. E a igreja nós temos uma costume, Oramos por a senhora para que pudesse chegar aqui. Então, sabe o que vamos fazer? Chegar no Brasil. Agradecimento. Né? Vamos dar as glórias ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estamos muito felizes. Sabe por que vi? Porque está todo de verde. Aí eu falei, está no Brasil. Ela está no Brasil. Está com as cores do Brasil. Amém. Que o Senhor la abençoe. Amém, bom, amém. Os trabalhos que temos ainda para hoje é que a 11 horas agora o culto das crianças, que é com a irmã Raquel, a irmã Edimara e a irmã Camila, já está pronto, vai ser agora já posto 11 horas, e o culto às 19 horas temos culto, e a palavra está com o pastor Felipe, amém, e tudo quanto fecei, eu faço de todo o coração como ao Senhor e não a los homens. Para nos preparar para esta semana que estamos entrando, é uma semana de oração que vamos ter, né? Para já dando aviso aos irmãos, vamos ter uma oração na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias. Vamos orar, poner uma meta de meia hora, específica. E vou deixar para que cada irmão, es un grado de hora noite, pero para os hermanos que estão na escola dominical, cada irmão vai escolher o horário melhor para ele, deixar 30 minutinhos só para ele, de ligar o telefone para não que ninguém, isso é para o Senhor, né? E domingo e o sábado temos meio jejum que vai partir da meia-noite da sexta para o sábado meio-dia. Y el domingo, este domingo, vamos a tener nuestra Santa Ceia do Señor. Siempre hacemos así, para los hermanos que están más longe,
más longe que no consigue estar perto, los hermanos, como dice el hermano Jonathan, perfecto, examínese el candidato. Cada uno tiene que examinarse. Si haya que tiene alguna cosa, tenemos esta semana para pedirle perdón al Señor. No es para no sear, es pasear, es pedirle perdón al Señor. Yo quiero mudar, Señor. Lo que hallamos que hay alguna cosa que está errada diante del Señor y diante de la palabra. Y pedir que el Señor muestre también, porque eso el Señor muestra para nosotros, ¿no? Y eso va a ser domingo y vamos a estar juntos con los hermanos de Chile también. Para los hermanos que están longe, yo falei, los hermanos pegan un suco de uva y un pãozinho sírio, no hacemos, ¿no? Bueno, yo faço aquí en la frigideira con la Raquel, pero un pãozinho y el pastor Josué lá do Chile va a orar y consagrar todos esos elementos y los que moran perto, bueno, a gente nos hacemos y entregamos un kit para la persona poder sear. Todos tenemos que sear. Eso tenemos que entender, todos. Si no, no podemos sear, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que sear, pedirle perdón al Señor para que estemos aptos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros. Vamos a tener una semana de oración así específica, media horinha estar orando, y yo peço oración ya para los hermanos, para orar por el pastor Josué, que no ha estado muy bien de salud, para que el Señor tenga misericordia de él. Vamos a terminar orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estoy diante de tu presencia, mi Pai, y te agradezco por esta escuela dominical que tú nos has dado, Pai. Sabemos que cada día domingo, Señor, aprendemos más de ti, Señor. Este es el punto, Señor, que podamos hablar, que podamos, Señor, entender lo que tú quieres para nosotros, Pai, y por eso te pido en esta hora, Señor, danos la gracia, danos la sabiduría, danos la humildad, Señor, de querer aprender cada día más de ti, Señor. Que esta palabra fique grabada en nuestros corazones y que verdaderamente podamos ser hacedores de lo que tú nos has hablado. También prepáranos para el culto de esta noche a las 19 horas, Pai, para que estemos juntos louvándote y glorificándote a ti, Señor. Abençoa tu igreja lá no Chile y aquí también en el Brasil, y donde se prega a tu palabra verdadera, Pai. Nos te pedimos y nos te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos abençoe. Até a tarde. Bom domingo a